Toda vez que tem uma notícia nova na política, há influência na economia, como, por exemplo, as subidas e quedas do dólar e a valorização ou desvalorização das ações na Bolsa de Valores. Para a gente entender essa relação entre economia e política, vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o economista Ed Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, imenso prazer. Nesse momento de crise política, com pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, investigação da Operação Lava Jato, já nos últimos 2 anos, já estamos com 24 fases da operação, o que tem acontecido na economia brasileira em virtude dos fatos políticos da crise política? A maior crise instalada hoje no país é a crise política. Então, ontem, por exemplo, foi um dia de caos. Mas esse caos acabou tendo resultado e reflexo positivo na economia. Uma vez que a Dilma iria empossar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o mercado estava reagindo negativamente. Quando o Lula foi impedido realmente de assumir o ministério, o mercado reagiu positivamente. Uma outra situação favorável ontem, a questão dos grampos, né, que foi evidenciada aí para todo o mercado nacional, mercado internacional, ficou muito claro que a última cartada que a presidenta tinha era tentar com o Lula algum tipo de diplomacia, o que na verdade era uma coisa inverídica e que o mercado reagiu positivamente no sentido de que aquilo lá seria mais um golpe da presidente em relação à federação. Outros picos da economia também aconteceram no dia 4, quando daquele determinação da condução coercitiva do ex-presidente Lula até a Polícia Federal, depoimento lá no aeroporto em São Paulo, e depois no dia 10, quando o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão do agora ministro Lula. Por que é essa relação? Inclusive, vamos dizer assim, a economia reage positivamente quando acontece algo contra os petistas, contra o ex-presidente Lula ou contra a presidente Dilma Rousseff. Por que é essa relação positiva do mercado quando há um fato político negativo contra o PT? A incerteza, o principal caos hoje da nossa política e da economia é as incertezas, ou seja, quem que vai investir no mercado que não dá retorno, um mercado que não dá credibilidade, um mercado que você pode a qualquer momento perder aquilo que você investiu. Ou seja, os fundos monetários internacionais, que sempre fizeram fortes investimentos no país, estão segurando. Para você ver ontem que o mercado ele reage positivamente a qualquer momento, com qualquer mudança. Ficou muito claro que a saída para a crise política no país é o impeachment. Não tem como correr mais dessa situação. Ontem, por exemplo, que o mercado fechou no final do dia e já tinha acertado a questão da comissão pro impeachment, com os votos favoráveis em relação a esse processo, o mercado fechou em alta. Bolsa de Valores, em 7 anos, não tinha fechado positivamente. A Bovespa ontem fechou a quase 7 pontos percentuais positivo. As ações da Petrobras, apesar de todos esses problemas ocorridos, em 2 dias fechou em alta de 22%. Ou seja, o mercado reage de acordo com o que é traçado a trajetória política no país. Se o mercado reage, ele tem autonomia, ele não depende do governo para agir. É a mão invisível do mercado agindo em defesa do próprio mercado. Por que fica, então, essa dependência da política, já que o mercado tem autonomia? Por que ele depende das políticas macroeconômicas do governo federal? O mercado tem autonomia, sim, na questão da macroeconomia, né? O mercado investidor. O mercado investidor tem autonomia, porque quem dita a regra é o mercado financeiro, propriamente dito. Eu coloco ou tiro o dinheiro, ou faço investimento ou não faço investimento de acordo com o que é melhor, é conveniente para fazer. Agora, as políticas de ajuste fiscal, a política monetária, a questão da política previdenciária, a política trabalhista, é o que faz a engrenagem do país andar, aí depende do governo. O governo tem instrumentos legais para poder fazer com que a economia gere mais emprego, gere mais renda, a economia de um modo geral começa a andar. Agora, o mercado de investimento não, o mercado de investimento depende do mercado especulativo. A economia, a questão política tem que estar muito bem consistente para que o mercado, tanto nacional quanto internacional, faça grandes investimentos no país. E essas reações do mercado parece assim que é uma coisa até mais sentimental, de expectativa, de confiança, de esperança, até se fala no humor do mercado, do que uma questão racional, já que nós estamos falando de economia e de números. É mais ou menos por aí? Por exemplo, Tony, o país hoje não tem como mais crescer se não fizer as reformas. Se o país não fizer nenhuma reforma hoje, ele não cresce mais que 1%.
Se o país fizer as reformas que estão para ser feitas, previdenciária, trabalhista, fiscal e tributária, ela cresce no médio e longo prazo. Se fizer, por exemplo, só a reforma fiscal no país, a economia cresce no máximo 2%. E são instrumentos que dependem do governo e o governo depende da política. Agora, com tudo isso, Antônio, sabe o que acontece hoje? A maior bancada de oposição do país cresce. O PSDB nacional tem um novo líder com tudo isso. O maior líder hoje da oposição em nível nacional é o nosso governador Pedro Táxi. Porque também a bancada do PSDB sofrendo desgaste com todo esse cenário. Você tem aí problema aí com a Aécio em questão da denúncia da do relação Delcídio Amaral. Do Delcídio. Você tem problema com José Serra. Nós analisamos em nível nacional, a gente vê problema aí com o próprio Geraldo Alckmin. Hoje, um grande líder hoje em nível nacional, que poderá ser a solução para o próximo pleito presidencial, chama-se José Pedro Táxi. Esse está fazendo uma política diferenciada, por onde ele tem passado, debatendo aí as políticas públicas, tem sobressaído muito bem, porque da forma como ele tem, com um braço forte, administrando bem os próprios recursos, sem depender muito do governo federal, com todo esse caos que nós estamos evidenciando, tanto na política interna quanto na política externa. Obrigado pela sua presença, bom fim de semana. Obrigado, eu agradeço.